Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso programa Mitologar, o nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias e à luz da filosofia, psicologia, história, antropologia, tentamos explicar os acontecimentos, os comportamentos, os pensamentos da sociedade moderna à luz dos mitos. Hoje nós vamos falar sobre o mito de Xangô. Nós estamos falando sobre mitologia africana, nós começamos com mitologia grega, passamos pela mitologia egípcia e agora nós estamos na mitologia africana. Bem, no que se diz sobre Xangô? Xangô é o orixá da justiça, dos raios, do trovão e do fogo. Foi o rei na cidade de Oió. Como personagem histórico, Xangô teria sido o quarto rei, ou Alafim, que seria rei, de Oió. Ficou órfão de mãe muito cedo, não chegou a conhecer sua mãe, Torou-se. Antes dele assumir o trono de seu pai, já havia sido o primeiro rei. Logo depois veio seu irmão, Dada Akajá, porém seu reinado foi muito mal sucedido. Após isso, o tutor Xangô foi quem assumiu o trono, se tornando um terceiro rei. Porém, ele era um governante muito impiedoso, ruim e não gostava de crianças, além de injusto. E tinha péssimos planos para o país, para o reinado, no caso para a cidade de Oió. Por fim, o povo implorava para que ele fosse destronado e que largasse esse posto. Foi aí que Xangô tomou como trono e se tornou o quarto rei. Todos comemoravam e pulavam de alegria. Xangô foi um rei justíssimo, de caráter ímpar, que significa que não houve ninguém, nem antes e nem depois do império de Xangô. Tinha ótimos objetos e projetos para a sociedade da época, era muito elogiado por todos os cidadãos e, apesar de ser muito sério e carrancudo, ele era um ser muito bondoso. Xangô teve várias divindades como esposas, as mais conhecidas são Oiá, Oxum e Obá. E tem Yansan também. Bom, Xangô sendo orixá dos raios, trovões e grandes cargas elétricas e do fogo, além de viril, atrevido, violento e justiceiro, castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Por esse motivo, a morte pelo raio é considerada infame. De qualquer forma, uma casa atingida por um raio é uma casa marcada pela cólera desta divindade. Xangô também é o fundador dos cultos aos espíritos, ou eguns. Somente ele tem o poder de controlá-los, como diz um trecho do Itan. Antes de eu começar a contar essa história, nós vamos começar a observar que essa analogia do trovão, do raio, do fogo, ele faz alusão muitas vezes de justiça, de verdade, de sinceridade. Por quê? Porque fogo é puro. Fogo ele queima, ele pura, ele limpa. O raio, ele destrói, ele separa, ele divide. Então o que acontece? Essa analogia faz alusão ao quê? Às diferenças de sociedade, de comportamentos enquanto ser social. Quando nós fazemos essa distinção, nós dividimos os setores, dividimos pensamentos, dividimos comportamentos, nós temos que associar, no caso da mitologia africana, algum elemento natural a este comportamento. Daí acaba se colocando Xangô como senhor do raio, do fogo, como forma de distinguir de outros elementos que vão fazer parte de uma sociedade em que está em transformação, buscando equilíbrio, buscando justiça, principalmente no contexto que nós vamos ver, um rei se acende, o outro cai, o outro se acende, um não é aceito pelo povo porque é ruim, aí ele cai, outro se acende. Então o que acontece? É essa busca incessante de encontrar um ícone, um personagem, uma pessoa, um responsável pelo poder, de trazer justiça, verdade, equilíbrio, prosperidade para uma sociedade. E isso não mudou. Em qualquer sociedade no mundo, toda vez que nós buscamos eleger uma personalidade política, nós buscamos justamente essas coisas: equilíbrio, justiça, igualdade social,
redistribuição de renda, melhor condições de vida para todos. Isso é algo comum. Ninguém quer um governante que te massacre, que sacrifique a população. Aí não serve, então não tem sentido deste governante ali. Ele não está sendo um governante para uma nação, ele está sendo um governante para ele mesmo, ou para um grupo que ele representa. Então essa ideia de justiça, verdade, de igualdade, ela está sempre em voga. Aqui no mito, através dessas características do fogo, do raio, daquele que mostra a verdade, mas acima de tudo é aquele que busca trazer coisas boas, prosperidade para um reinado, para um povo, para uma administração. E isso ainda pode ser levado para outros meios, não só o poder político, mas o bom administrador de uma empresa, o bom administrador de uma loja, o bom administrador da própria casa, a esposa que é uma boa administradora, o marido que é um bom administrador, que sabe governar a tua casa com equilíbrio, com equidade, com sabedoria. Ele busca o quê? Equilibrar, busca prosperar. E aí o que acontece? A prosperidade, ela acontece com aqueles que estão ao redor, que são alvos da ação. Não a família, a mãe, a esposa, os filhos, quem conviver na casa. E conforme você vai subindo a esfera de administração, mais pessoas vão se enquadrando dentro desse beneficiamento que é justiça, igualdade e verdade. Por isso que o povo clama para que Xangô se torne um rei, para que seja melhor do que o seu antecessor. Como diz aqui, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tinha bons planos para a cidade, e assim vai. E isso cai na nossa vida. Como que nós administramos a nossa vida? Como nós administramos nosso lar, nosso trabalho, nossos relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos afetivos, com amigos, famílias, trabalho? A questão da convivência com o vizinho da esquerda, da direita, da frente, dos fundos, né, do alto ou de baixo, dependendo de como você vive, né? Essa ideia de equilíbrio, do bem viver, da prosperidade, ela traz essa ideia de firmeza de caráter, de ter força, de vontade, de querer seguir em frente. Bom, continuando, né, o que diz o trecho do Itan sobre essa questão do culto aos espíritos, ou eguns, né? Em um dia importante em que os homens estavam prestando culto aos ancestrais, com Xangô à frente, as Lamiagé fizeram roupas iguais às de Egun-Egun. Egungun, tá? Egungun, o nome da palavra. Vestiram-na e tentaram assustar os homens que participavam do culto. Todos correram, mas Xangô não o fez. Ficou e as enfrentou, desafiando os supostos espíritos. As lames ficaram furiosas com Xangô e juraram vingança, em um certo momento em que Xangô estava distraído, atendendo seus súditos. Sua filha brincava alegremente, subiu em um pé de obi, e foi aí que as Lamiagés atacaram, derrubaram Adubaiane, que é a filha, né, de Xangô, que ele mais adorava. Xangô ficou desesperado, não conseguia mais governar seu reino, até então era muito próspero. Foi até Orumilá, que lhe disse que Lami quem havia matado sua filha. Xangô quis saber o que poderia fazer para ver sua filha só mais uma vez. E Orumilá lhe disse para fazer oferendas ao orixá Iku, ou Oniborum, o guardião da entrada do mundo dos mortos. E assim Xangô o fez, seguindo a risca os preceitos de Orumilá. Xangô conseguiu rever sua filha e pegou para si o controle absoluto dos mistérios dos Eguns, né, os ancestrais, o culto aos ancestrais, aos espíritos. Estando agora sob o domínio dos homens, este culto e as vestimentas dos Eguns, e se tornando estritamente proibida a participação de mulheres nesse culto. Caso essa regra fosse desrespeitada, provocará a ira de Olorum, de Xangô, de Iku e dos próprios Eguns. Este foi o preço que as mulheres tiveram que pagar pela maldade de suas ancestrais. Então nós vamos entendendo que essa pequena história para explicar, né, como que se dá a ideia do culto aos espíritos, né, a invocação aos espíritos, a consulta aos espíritos, aos mortos, uma alusão de uma disputa, do qual uma brincadeira de mau gosto acabou gerando
rancor profundo, e esse rancor gerou um assassinato. E o assassinato gerou vingança, vamos assim dizer, né? Na verdade, nós temos que entender que esse pequeno conto, ele faz menção sobre as consequências das nossas ações. Até que ponto eu, como pessoa ativa de alguma ação, eu tenho que pensar sobre a responsabilidade dela. Assim como a história de um passarinho. Eu vi esse tempo atrás um ninho com esqueletos de filhotes de passarinho. A legenda dizia assim: provavelmente a mãe deve ter morrido, sido assassinada ou caçada. Antes de você fizer mal a alguma pessoa, lembre-se que sempre haverá alguém dependendo dessa pessoa, antes de você fizer qualquer tipo de coisa a esta pessoa. Então nós temos que pensar sobre isso. Nós somos tomados muitas vezes pelas nossas ações, pelos nossos furores, pelos nossos rancores de momento que alguém pode nos alcançar, por causa dos seus motivos, seja quais forem as motivações. E às vezes nós queremos revidar, mas temos que tomar cuidado como revidar sobre isso, como pensar na hora de dar essa resposta, porque é humano. Não dá você levar tapa e sair dando risada. Não, você vai querer partir para cima, isso é óbvio. Isso é da natureza humana. Defender-se a alta preservação e até mesmo as questões de injuriamentos, né? Mas antes de qualquer coisa, temos que lembrar que aquela pessoa que te fez alguma coisa, que cedo ou tarde ela vai se tornar alvo do seu rancor, do seu furor, da sua ira, da sua insatisfação, antes de tomar qualquer tipo de atitude, veja se aquela pessoa não tem dependentes que vão depender delas, que às vezes a sua justiça, o seu ponto de justiça pode trazer muito mais problemas do que uma justificação. E aí existem várias formas de se buscar justiça. Você não precisa causar problemas ou devolver na mesma moeda o que lhe causaram. A cabeça está acima do corpo, acima do coração, acima das emoções, para nós pensarmos. Agimos com cautela, para que as ações que nós queremos alcançar, elas sejam alcançadas de maneira que tenha algum objetivo, uma resposta, um resultado significativo, e não algo que vá tornar pior, mais sacrificante, mais pessoas vão sofrer. Por isso que vingança como se diz, é um prato frio, né? A vingança nunca tem fim. Por quê? Toda vez que você busca vingança a alguém, sempre vai existir uma outra pessoa que vai justificar aquela a qual você buscou vingança. E aí é um ciclo sem fim. Um vinga o outro, um vinga o outro, um vinga o outro, um vinga o outro, e vingança em cima de vingança nunca vai ter um fim. Por quê? Porque sempre vai ter alguém dependente de outro alguém. E esse outro alguém vai sentir a falta, vai sofrer na carne a falta daquela pessoa e ele vai buscar justiça. Ou, no nosso contexto, vingança. Então, a ideia que se traz sobre justiça, que Xangô nos fala nesse pequeno trecho, é uma justiça que traz efeito. Qual é o efeito? O efeito de uma resposta a uma ação. E ela fez o seu efeito, aconteceu, houve o resultado, ponto final, acabou ali. O que quer dizer acabou ali? Você passa, né, fecha a conta, passa a régua, resolvi, acabou, não tem uma sequência, não tem a busca, a sede de justificação, seja do lado ofendido ou do lado ofensor. Ela é feita, resolvida e encerrada. Por isso temos que ter essa ideia de consciência sobre o que é justiça. Aqui no Brasil, o Xangô, que é considerado como o quarto rei de Oió, na Nigéria, é tornado orixá de caráter muito justo, violento e vingativo, cuja manifestação são fogos, raios, trovões. Filho de Oriã e Torossi, teve várias esposas, sendo as mais conhecidas Oiá, Oxum e Obá. Sendo viril, né, castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Sua ferramenta é o machado de dois gumes. O símbolo que representa ele é o machado de dois gumes. Por que o machado de dois gumes? Como eu falei, justiça e ao mesmo tempo vingança. Nós não podemos tornar a justiça instrumento de vingança. Porque quando você faz da justiça instrumento de vingança, ela atinge a pessoa em questão, mas também atinge você. Por isso que é um machado de duas lâminas, né? Pode atingir o seu objetivo, mas também pode atingir a si próprio. Então nós temos que tomar cuidado sobre essa questão de justiça para não se tornar vingança. Sendo um orixá forte, valente, destemido e justo, era temido ao mesmo tempo adorado. Comportou-se
algumas vezes como tirano, devido à sua ânsia de poder, chegando até mesmo a se tornar seu próprio irmão para satisfazer seu desejo. Filho de Iamacê, né, Toruci e Arinian, foi o regente mais poderoso do povo Yorubá. Ele também tem uma ligação muito forte com as árvores da natureza, vindo daí os objetos que ele mais aprecia, o pilão e a gamela. O pilão de Xangô deve ter duas bocas, que representam a livre passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sendo Xangô um ancestral, né, um Egungun, de natureza, ele conseguiu profundos conhecimentos e poderes de feitiçaria, que somente eram usados quando necessário. Tem uma forte ligação com Xumaré, considerado por ele como seu fiel escudeiro. Então nós vamos observando que agora, né, onde nós entramos nas qualidades de Xangô e seus títulos, né, nós vamos observando que a personalidade dele é uma personalidade forte, que as pessoas de personalidade marcante, impactante. Todo mundo tem uma característica ou outra de uma personagem impactante, mas tem pessoas que têm muito forte isso em si, e isso tem que ser muito bem administrado, para que você não acabe despertando pessoas indesejáveis que vão se juntar com outras para querer te derrubar por causa desse ímpeto que te governa. O ímpeto, ele é bom porque ele nos faz agir, prática, rapidez, ter efeitos, mas ao mesmo tempo tem que ser dosado, controlado, para que o ímpeto não desperte insatisfação nas pessoas e essas venham se unir para te derrubar. As qualidades, ou títulos também, né? Dada é um nome em Urubá dado às crianças que nascem com cabelos encaracolados, que geralmente são consagrados ao orixá Baiani, que é o irmão de Xangô, na verdade. Quando se fala de Dada como irmão de Xangô, está se falando do segundo rei de Kió. Né? Embora esse segundo rei, embora Dada não seja um orixá, não seja uma divindade, ele foi um rei ancestral, possui culto, mas não é de consagração em pessoas, né? Diferente de Baiani, que é um outro irmão de Xangô, que é uma divindade, e também era divindade tutelar, por ele ser Dada, nascido de cabelos encaracolados, consagra-se pessoas a eles, né, para que sejam protetores, aquela ideia de que vocês têm características, né, a ele. E por isso acabam sendo também consagrados a Xangô e dado a Xangô como protetor dessas crianças de cabelo encaracolados. A ideia de Xangô dentro das religiões afro-brasileiras, né? O Afonjá, o Balé, né, governante da cidade de Olorim, Afonjá era também Are, né? O que quer dizer isso? Que ele é líder do exército do império. Ser um Areoná, Kakanô, significa líder, né, do exército. Segundo a história da cidade de Oió, no início do século XIX, que a cidade era governada por Aolé. Esse possuía aliados e eram espécies de generais, que lhe davam todo tipo de apoio, mantendo assim o poder absoluto sobre o reino. E reinos anexados à região de Urubá. Mas um dia um desses generais resolveu se rebelar contra Oió e se unir a seus inimigos. Esse general se chamava Afonjá, que era conhecido como o líder, né, guerreiro. Declarou-se independente de Oió. Com isso, o rei de Oió, Aolé, se envenenou para não ver o desmembramento do império. Afonjá traiu o Império Urubá, mas quando os rebeldes assumiram o poder, ele acabou sendo decapitado. A ironia das coisas, né? Em 1823, pelo seu novo aliado. Este alegou que se o homem traiu seu antigo rei, ele voltará a trair tantos outros. Por isso, gente, que abre-se um parênteses, quando o Xangô fala que ele é uma pessoa justa, ele observa o caráter das pessoas. Se a pessoa agiu de má fé com uma pessoa, foi mau caráter, né, foi traidor, o que não me garante que essa pessoa não vá trair novamente uma nova amizade, uma nova pessoa, um novo líder? Porque nós não sabemos o que vai dentro da cabeça da pessoa, o que o governa, quais são os interesses que ninguém fala. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem algumas ambições na vida. E nem sempre nós verbalizamos essas
ambições, esses interesses. Por quê? Porque nós temos medos de como a sociedade vai nos ver quando nós manifestamos as nossas ambições e como nós fazemos para alcançá-las. Lembre-se que as ambições, elas têm que ser medidas, porque uma ambição que não é medida, a pessoa não vai ter escrúpulos. Ele vai fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Nem é que tem que passar por cima da própria família, ele vai fazer. Se a família é um obstáculo, ele vai se livrar do obstáculo. Então, por isso que essa ideia de falsidade, verdade, sinceridade e leviandade estão contrastantes, né? Lembre-se do machado de duas pontas, né? de duas lâminas. Um lado a verdade, a justiça, não posso dizer outra coisa. As coisas boas, né? de um bom relacionamento. E do outro lado, a inveja, a mentira, os desejos obscuros, a deslealdade. Então são dois lados de um machado. E também podemos fazer alusão, né, aos dois lados de uma moeda. É a mesma coisa. Outro título de Xangô é chamado de Obá Kossô, que ele fundou a cidade de Kossô, nos arredores de Oió, tornando-se seu rei também. Este título é dado também ao irmão gêmeo de Xangô, quando sua chegada foi aclamado como rei. Veja bem, né? Conforme ele vai conquistando territórios, o local que esse território é conquistado, ele passa a receber títulos como rei daquela região, e aquilo acaba se assumindo dentro de seu nome, dentro de seu significado. O Lubê é um título que se faz referência a todo o poder e riqueza. Pode ser traduzido como senhor abastados, né? Xangô é um senhor abastado, então significa Obá Lubê, né? Outra questão é o Iru, ou Obá Iru, né? Que significa que quando ele tornou-se rei do império, esse império chegou à sua excelência máxima, ao poder máximo, à exuberância, né? Conseguiu florescer ao máximo possível, né? Teve seu apogeu como império. Ele cria o culto aos espíritos, né? Os Egungun, que é aclamado de forma humana como orixá primordial. Sobre a terra, senhor dos raios, das tempestades, do sol, do fogo, de todas as formas. Ele acaba por destruir a capital do reino numa crise de cólera e depois, arrependido, se suicida adentrando na terra. Nós vamos entendendo que a questão, essa personalidade forte de Ogum, de Xangô, faz com que ele cometa erros, e um dos erros mais graves é que acaba destruindo uma cidade. Simplesmente tomado por ira. E aí ele se arrepende e se doa, se mata, né? Tira sua própria vida e doa sua própria existência para o renascimento daquela cidade. Talvez seja aí o ponto que ele se acende como divindade, né? Com o título de Aganju, né? Obá Aganju, que representa um ser explosivo, que não tem controle, que é a personificação de vulcão. O vulcão não tem controle. Os vulcões são explosivos. Então, associa-se esse lado explosivo de Xangô à natureza do vulcão, por exemplo. Outra questão que eu acho interessante, né, desse título Ogodô, que eu já tinha lido antes, sabe quando vai preparar para chover? Começa a trovejar, o som do trovejamento, do relâmpago, eles dizem que é quando o Xangô está bocejando. Quando ele boceja, é o som do trovão, do relâmpago, né? É o som de trovejar. Por isso dá o nome de Obá Ogodô. Engraçado, né? Essas analogias, porque nós achamos que ela tem sempre ter carregado de algum alto de poderio, de misticismo. Não, você vai estar muito ligado à natureza, explicações da natureza. Porque como que se explica trovão? Como se explica raio? Hoje nós sabemos que são, né, descargas elétricas no céu, entre positivo e negativo, se juntam e desce a descarga. Mas na época, quando os historiadores começaram a fazer, antropólogos, psicólogos, começaram a pesquisar essa ideia, esse pensamento, como foi traduzido, quem escreveu, quem registrou a história, não tinha o conhecimento tecnológico que nós temos hoje para poder desmistificar todas essas crenças sobre uma personalidade.
E falando em personalidade, nós vamos entrar na parte principal, que nós falamos sobre psique. Nós tivemos até então a mistura, né, de história com sociologia, com antropologia, mas agora temos uma parte voltada para a psique. Dentro da psicologia, é muito interessante que o mito de Xangô faz parte como eu posso dizer, bem carregadas, tanto de qualidades quanto de defeitos. Mas as qualidades que mais se associa a ele sempre será justiça, autoridade, força e sabedoria. Em termos psicológicos, o mito de Xangô pode ser interpretado de várias maneiras. Isso é óbvio, como qualquer mito pode ser interpretado de várias formas. Mas quando nós canalizamos ela para uma ponte específica, nós temos um significado sobre aquela área. Olha só o que a psicologia fala sobre ele. Quando nós falamos de justiça e de pessoas que praticam justiça, visto como um juiz divino que governa com justiça e imparcialidade. Sua presença no mito pode representar o desejo humano inato de justiça e equidade. Psicologicamente, o mito de Xangô pode ser visto como uma expressão da necessidade de um senso de justiça na sociedade, na mente individual. Então nós temos que buscar sempre entender que a justiça, nós somos sedentes de justiça. Quem que não quer ver a justiça acontecer de verdade? Nós vemos uma série de situações desagradáveis que nós falamos assim, nossa, isso não foi feito justiça. O senso de justiça está dentro de nós. Somos nós que começamos a praticar justiça. Como que nós começamos a praticar justiça? Ela começa com pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo. Caneta. Estou no escritório. Eu peguei a caneta emprestada. A caneta não é minha. Eu não vou colocar no bolso do meu paletó porque ela não é minha. Ela pertence à empresa. Se eu tenho essa ideia de justiça que pertence à empresa, não é meu, não foi comprado com o meu dinheiro, com o suor do meu trabalho, quando eu terminar de usar, ela vai voltar para o lugar dela, que é a mesa do escritório da empresa, ou da escola, ou da prefeitura, de algum setor público, municipal, estadual, federativo, não importa. É deles, não é meu. Se é meu, eu coloco no bolsinho e levo comigo. E a justiça começa nas pequenas coisas, gente. É igual aquela ideia, como eu falei para vocês algum tempo atrás, sobre o jeitinho. Eu usei até a questão da escola, né? O filho apronta, faz um monte de coisa o ano inteiro e no final do ano o pai, vendo que o filho vai tomar bomba, que ele vai ser reprovado, vai ter que fazer a série novamente, o pai ou a mãe vem com a cara mais deslavada e fala pro professor, será que não dá um jeitinho para ele poder passar? Não tem jeitinho. O jeitinho é ele sentar e estudar. E se por acaso a situação chegou ao ponto crítico que ele não vai conseguir passar de série, que sirva de lição para ele, que o ano que vem ele vai fazer tudo de novo e que tenha consciência. E que os pais também tenham consciência de que o papel do pai com a mãe é fazer com que o filho estude, que ele esteja na escola, aprendendo, afinal de contas é o futuro dele que está em jogo. Então é uma questão de justiça. Essa questão de justiça está dentro de nós. E nós temos que praticá-la de maneira equilibrada, mas séria. Por quê? Porque se eu sou justo nas pequenas coisas, é um efeito dominó. As pequenas coisas, as médias coisas, as grandes coisas, elas vão subindo. Agora, se eu sou uma pessoa injusta, imoral nas pequenas coisas, nas grandes coisas, quem está lá administrando as médias e grandes coisas será igualmente imoral e injusto. Por quê? Porque eu sou imoral e injusto, porque eu vou cobrar. Porque é o sujo falando mal lavado. Só porque eu estou roubando centavos, o outro está roubando milhões, ao pé da legislação, da lei, você é tão ladrão contra o outro. A diferença é que você está roubando centavos, porque a esfera de governo seu é de centavos. O dele, a esfera de governo dele é de milhões. Mas ele é tão ladrão quanto você. Então a questão de justiça e injustiça, ela anda junto. Então nós temos que entender. Justiça, ela é praticada dentro de casa. Ela é ensinada. Se eu fiz algo de errado, eu admito e responsabilizo as consequências desses atos errados. A partir do momento que eu fizer isso, eu posso cobrar das esferas maiores. Autoridade. A questão de autoridade está muito ligada a poder, tá? Em termos psicológicos, isso pode ser interpretado como uma representação de busca de poder e controle, que muitas vezes que as pessoas têm na nossa vida. E isso pode se manifestar tanto de maneira positiva
como a busca de autoridade para promover o bem-estar da comunidade de maneira negativa, como desejo de domínio e de controle sobre os outros. Bom, aí nessa questão de autoridade e poder, nós podemos entrar em várias coisas. O marido que tem poder sobre a mulher e a família, porque ele é aquele que trabalha, ele que produz. Ele não consegue enxergar que o trabalho que a mulher faz, desempenha dentro de casa, que é governar o lar e cuidar da educação do filho, também é uma questão de poder. Ele entende que questão de poder é apenas a geração de recursos, de dinheiro, para o bem-estar, para a compra, material, seja o que for. Então ele entende que essa ideia de capitalização de poder do dinheiro e o que o poder desse dinheiro traz é a única forma de autoridade. E aí nós temos que entender que a autoridade não necessariamente ela tem que estar vinculada a uma série de recursos que demanda dinheiro ou que demanda engrenagens de poder. O poder ele está a partir do momento que eu tomo decisões. Eu tomei decisões e essas decisões vão gerar um resultado, isso é poder. Isto é poder, isto é autoridade. Então todos nós temos e temos que saber como utilizar este poder e essa autoridade. E aí eu lembro de uma frase na Bíblia que fala exatamente isso que o Cristo fala. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Qualquer coisa além do sim e do não é coisa do diabo. É assim que ele fala, né? É coisa do maligno. O que quer dizer com isso? Qualquer coisa além do sim e do não abre espaço para dúvidas, para coisas, relativismo. Pode ser relativizado a sua resposta. Agora, você falar sim, sim e não, e não tem como refutar, não tem como eu discutir com algo que é sim e que é não, que é ponto final, é definitivo, você não tem como argumentar. Se não tem como argumentar, não tem como criar relativismo. Por isso o poder, ele é produzido, ele é conduzido, a autoridade ela é constituída dentro de cada um de nós. E todos os dias nós praticamos autoridade e poder, com o nosso sim e com o nosso não, com o que pode e o que não pode. Sabedoria e equilíbrio. Além da sua justiça e autoridade, Xangô é visto como um orixá sábio. Na psicologia, isso pode representar a busca pelo conhecimento, pelo equilíbrio na vida. As pessoas podem se identificar com a busca de conhecimento pela capacidade de tomar decisões informadas. O conhecimento, ele sempre vai ser uma necessidade na nossa vida. Ninguém consegue resolver nada, ninguém consegue ter autoridade e poder sem conhecimento. O conhecimento lhe dá as estruturas, as bases para você tomar decisões de autoridade e poder. Lembrando, ainda usando certos experimentos, da mesma forma como Atena, a deusa da sabedoria da guerra planejada, e Salomão foi pedido a Deus sabedoria para governar o povo, o equilíbrio desses dois personagens totalmente distintos está na sua capacidade de analisar as coisas, de julgar as coisas, de compreender em profundidade o que está acontecendo e a partir desse conhecimento eu projeto a minha decisão, eu projeto minha autoridade e o poder da minha autoridade a partir das coisas que eu conheço, domino, entendo. Então, equilíbrio e sabedoria. De novo, nós somos pessoas que temos conhecimento, nosso conhecimento nos traz equilíbrios, ou nós somos papagaios repetidores de besterol? Lembre-se, cuidado para não ser um papagaio repetindo besteirol. O pior ainda, né? Isso nós nos tornamos pessoas estúpidas. Que aí entra no conto que eu já falei, né? Do Sherlock Holmes, que somente um estúpido para dar razão a outro mais estúpido ainda. Porque ele não sabe de nada e acha que sabe tudo. E o outro também não sabe de nada e por isso ele acaba acreditando naquele que menos sabe ainda. Né? Um estúpido para dar razão a outro mais estúpido. Identidade e autoaceitação. A ideia de Xangô, ele sempre busca incorporar suas características e qualidades. Isso pode ser interpretado psicologicamente como um processo de identificação e autoaceitação, onde as pessoas buscam compreender e abraçar suas próprias características, sejam elas de justiça, autoridade, sabedoria ou outras formas. Em outras palavras, são virtudes.
Todos nós temos nossas virtudes dentro de nós. Nós temos que praticar essas virtudes, essas qualidades. Elas têm que ser destacadas, elas têm que ser trabalhadas para aparecerem. E as nossas falhas, nossas invirtudes, nossos erros devem ser minimizados ou não exterminados de vez. Conexão com a natureza. Essa conexão com a natureza são os elementos naturais, como fogo, pedra. Na psicologia, esse mito representa a importância da conexão da natureza e da valorização do ambiente, do bem-estar humano. É importante entendermos que, novamente, o ambiente que nos habita, o ambiente que está ao nosso redor, onde nós andamos, onde nós olhamos, ela tem que nos ajudar a ser pessoas equilibradas, pessoas melhores, pessoas mais cheias de humanismo e não coisificada. É importante nós entendermos que a interpretação do mito de Xangô pode variar de região para região, de povo para povo, de cultura para cultura e de pessoa para pessoa. Lembre que a região de Urubá é uma região extensa da África, contendo vários países e dentro desses vários países, várias tribos independentes. Então a analogia psicológica pode ser influenciada pela perspectiva de que está fazendo a interpretação. Lembra das pessoas que escreveram todos esses artigos? Eles tiveram uma visão. Além disso, a religião e a mitologia têm uma profundidade de significados que vai muito além de apenas aquilo que nós vemos. Ela envolve questões sociais, culturais, antropológicas, espirituais e pessoais. Portanto, quando nós olhamos para o mito de Xangô, ele é um elemento rico e multifacetado, que oferece várias ideias psicológicas, várias iniciativas psicológicas, na busca de um significado de interação entre cultura, pessoa, mente coletiva e mente individual. Lógico, gente, nós somos pessoas multifacetadas. Dentro de nós existem vários universos. Você que está me vendo, você tem várias personalidades dentro de você. Eu estou falando que você seja uma pessoa falsa, não é isso não, duas caras ou bipolar, não é isso. Nós temos várias personalidades dentro de nós e essas personalidades nos governam uma única pessoa. Nós temos um comportamento no trabalho, nós temos um comportamento na nossa família raiz, que é pai, mãe e irmão, nós temos uma personalidade na nossa família na raiz secundária, que é o esposo e filhos, o marido e filhos. Nós temos uma outra personalidade, que são os nossos amigos, mas só uma pessoa só. Mas por que nós temos essas personalidades? Porque essas personalidades, elas foram se ajustando ao universo, à extensão onde nós habitamos. Nem sempre o que eu sou dentro de casa, eu sou com a minha família raiz, pai e mãe, vou ser no meu ambiente de trabalho, vou ser no meu ambiente com meus amigos. Porque, fala até, mas são os amigos, eu faço amigo de trabalho. Não necessariamente, tem amigos meus que não são da esfera de trabalho. E tem amigos meus que são da esfera de trabalho que não são meus amigos de outra área. E cada um tem o seu próprio universo. Então eu tenho que lidar com cada um dentro de seu universo. Daí eu tenho que me adequar à minha personalidade dentro do universo deles. Da mesma forma é você esposa, você marido. Você é quem você é realmente perante a tua esposa? É a mesma pessoa junto perante teus filhos? É a mesma pessoa perante pai, mãe, irmão e irmã? Ou você vai se adequar à personalidade deles para que você seja bem aceito? E até mesmo que a sua vontade também seja aceitável, seja ouvida, seja compreendida, seja atendida. Já tem isso ainda. E mais do que nunca, nós moldamos as nossas personalidades, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, as nossas qualidades a esses universos. Lembra o ditado do famoso lambe-botas ou puxa-saco do patrão? É uma personalidade. Pode não ser a personalidade real da pessoa, mas é uma personalidade. Por quê? Porque ele entende que ele sendo daquele jeito, ele vai conseguir alguma coisa dentro da empresa. É uma pessoa perigosa? Realmente é uma pessoa perigosa. As pessoas têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente não sabe o que governa ele. Vai que para o sucesso dele tem que te derrubar. A
gente não sabe o que a pessoa entende por poder. O poder e a ação desse poder, ele é muito dúbio, ele abre um leque muito grande. Por isso que justiça, verdade, sinceridade, lealdade, fidelidade são marcas, características que têm que ser sempre valorizadas, têm que ser sempre praticadas, têm que ser sempre mostradas. Porque uma pessoa que tem essas características claras é uma pessoa confiável. É uma pessoa que você fala assim, essa fulana ou esse fulano, eu ponho a mão no fogo por ele e por ela. Por quê? Porque as qualidades dele, a personalidade dele moldada nessas qualidades, não permite mentira, não permite falsidade, não permite ser lambe-botas, não permite ser puxa-saco, não permite ser infiel, não permite ser desleal, não permite ser mentiroso, não permite ser falso duas caras. Então nós temos que entender isso. É igual o ditado, ninguém cria uma cobra para te picar. Ninguém cria um escorpião por amizade para te picar. Você quer um bem na sua vida, você quer algo bom na sua vida, você quer alguém ou situações boas, agradáveis na nossa vida. Então nós temos que entender que o primeiro princípio passa pela nossa verdade. E quando eu falo verdade, nesse individualismo, como diz no mito de Xangô, são as nossas virtudes. Começa pelas nossas virtudes. E elas se espelham para a família, seja raiz, seja família secundária, seja trabalho, seja lugar de lazer, seja onde você estiver. Quem olhar para você vai enxergar as suas virtudes. E através das suas virtudes, o caráter que você é, que você tem. Fica para nós então, neste dia, neste material, neste encontro, o caráter das virtudes. O caráter que Xangô implica nas pessoas, esse ser Xangô, esse ser de caráter, de virtude, uma pessoa que é confiável. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho sobre virtudes, as virtudes de Xangô. Um bom fim de semana a todos vocês e nos encontraremos semana que vem aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.